A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Plínio, da Igreja Reformada Deus Presente, e hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você sobre um homem muito conhecido por nós, muito conhecido na Bíblia, muito conhecido no meio cristão, e ele se chama Elias. Mas antes de falar sobre Elias, eu gostaria de falar que nós vivemos tempos onde está difícil encontrar pessoas que realmente se dedicam e amam a palavra de Deus. O amor se esfriou. A fé em Deus e a dedicação à palavra de Deus se esfriou. Talvez você esteja se perguntando, será que isso é porque está próximo à vinda de Deus? Por que isso tem acontecido tão recente e nesses últimos tempos? Irmão, eu quero que você saiba que isso sempre aconteceu. Sempre, sempre. O povo de Deus, de alguma forma, se esfria e esquece da palavra de Deus. E, como nós falamos de Elias, eu gostaria que você prestasse atenção em 1 Reis, onde o povo se esqueceu de Deus e não havia mais pessoas que buscavam, mais pessoas que oravam. E para piorar, o povo de Israel estava sendo governado por um rei e por uma rainha que não eram servos do Senhor, adoravam a um Deus chamado Baal, e assim construíram um templo no meio do povo de Israel para que este Deus Baal fosse adorado e a adoração a Deus fosse deixada de lado. Mas Deus, em meio a essa calamidade, porque naquela época os profetas eram executados, homens de Deus eram executados pelo simples fato de querer levar o povo novamente aos caminhos do Senhor. Então Deus pega e levanta Elias, um homem cheio de coragem, um homem cheio de fé. Veja que Elias foi um exemplo tão grande que a sua vida, o seu exemplo de vida, ela impacta até hoje a vida das pessoas, não só naquela época, mas até hoje, e continuará impactando na vida das pessoas, tanto na parte física como na parte espiritual. Elias foi um profeta muito usado por Deus para fazer muitos milagres. Deus usou ele para fazer um milagre na vida de uma viúva. Elias foi alimentado por aves, foi alimentado por anjos. E ainda mais, Elias foi arrebatado com uma carruagem de fogo que desceu e levou ele para o céu. Deus viu que Elias era um homem de muita fé. Não é à toa que o seu nome significava Jeová é Deus. Elias era um embaixador, um representante de Deus aqui na terra. Mas aí, qual é a mensagem que eu quero passar para você? Qual era o segredo de Elias para ser um diferencial na sua época, para ser um homem de Deus? Elias conhecia a palavra de Deus como poucos ou como ninguém daquela época. Vocês, com certeza, quando você fala de Elias, você associa Elias a grandes milagres. Elias fez descer fogo do céu. Como eu falei, Elias foi alimentado por anjos, foi alimentado por aves. Elias foi usado para ressuscitar o filho da viúva, se eu não me engano. Mas teve um milagre que era a prova crucial de que Elias era um homem que conhecia a palavra de Deus como ninguém. Elias, no início do seu ministério, ele ora a Deus para que os céus se fechem, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água sequer. Aí talvez você deve pensar, nossa, Elias tinha uma palavra poderosa. Não,
Elias simplesmente conhecia a palavra de Deus, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que na palavra de Deus já estava escrito que se o povo virasse as costas para Deus e abandonasse os caminhos do Senhor, os céus iriam se fechar. Eu gostaria de ler uma palavra para você, um exemplo disso, a prova disso, na verdade, em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Meu querido, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, Ele fechou os céus por 3 anos e meio. Eu reconheço que Elias era um homem de fé. Elias era um homem que quando ele orava fervorosamente, mas nada mais e nada menos por causa da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Elias era um profeta, um homem santo que prezava pela santidade do povo, pela santidade de Deus. Então Elias queria que o povo voltasse para os caminhos do Senhor, voltasse a ouvir a voz de Deus, a dar primazia à palavra de Deus. Então Elias ora para mostrar que aquele Deus Baal, que supostamente tinha poder sobre a natureza, como era conhecida, Elias então ora para provar que o Deus de Israel era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso que controla e é soberano sobre tudo. É como se Elias estivesse falando: Deus, a sua palavra diz que se o povo se desviar, os céus vão se fechar. Então, por favor, cumpra a sua palavra para que o povo entenda e veja que a sua palavra tem poder. Então, os céus se fecharam por 3 anos e meio. Sendo assim, meu irmão, a mensagem que eu deixo para você é: se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, quer ser usado por Deus, quer fazer a diferença na sua família, quer fazer a diferença no seu trabalho, quer fazer a diferença aonde quer que você esteja, leia a palavra de Deus, busque estudar mais a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, aqui no nosso canal no YouTube, nós temos muitos devocionais, onde nós falamos da palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, nós temos muitas pregações, nós temos lives onde nós cantamos, pregamos, louvamos e ensinamos a palavra de Deus. E também existe muito conteúdo bom na internet, muitas livrarias, muitos livros. Não há desculpa. Aproveite enquanto aqui no nosso país a gente tem a liberdade para poder pregar, para poder falar, para poder cantar e para poder buscar a palavra de Deus. Seja como Elias, faça a diferença, mas para que essa diferença seja feita, você precisa buscar conhecimento, ler a palavra de Deus. Eu gostaria de orar, finalizando, espero que você tenha entendido a minha mensagem. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando da tua palavra para os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te clamo, Senhor. Acende, Deus, uma chama ardente em nossos corações para que nós venhamos te buscar mais e mais, nós venhamos ler mais e mais a tua palavra, nós venhamos querer buscar te conhecer mais e mais através da tua palavra, que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos abrir a mente, que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos dar conhecimento da tua palavra, para que nós estejamos sempre preparados, firmes, para obedecer, para praticar a tua palavra, para que pessoas sejam
convertidas através da tua palavra. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Bom, que Deus te abençoe. Que se esse vídeo falou com você, deixa aquele joinha, compartilha essa palavra com outras pessoas. Como eu falei aqui no nosso canal, nós temos outros devocionais, pregações, louvores, onde nós procuramos ensinar a palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tu provês o fogo e eu os sacrifícios.